Ego eimi ho anthropos hossofós. Uau, Saião, que isso? Tá falando grego? Pois é, pessoal, esse é o canal do Saião. Eu disse que eu sou o homem sábio, o homem da sabedoria. E o nosso tema é o seguinte: será que estoico e cristão estão em harmonia e conexão? Pois é, vamos falar sobre isso porque nos últimos tempos muitas pessoas têm dito: olha, o que tem de interessante no cristianismo também tem no estoicismo e, portanto, deve ter alguma sintonia, e há pessoas hoje que estão até interessadas e tentando fazer uma fusão dos dois, ou fusão ou confusão, como é que é? Pois é, vamos pensar sobre isso. Aliás, quando a gente pensa em estoicismo, eu estou aqui devidamente paramentado, como parte daquilo que existia na Grécia e na Roma Antiga, nós vamos encontrar o estoicismo como uma das escolas de filosofia que surge no período helenístico na Grécia Antiga, especialmente século IV, século III a.C. O estoicismo foi uma proposta filosófica que surge nesse período, num período não tão longe dos grandes filósofos, os maiores, os expoentes Aristóteles e Platão, e o estoicismo atingiu muitas pessoas, especialmente no contexto das classes mais pensantes, dentro do contexto elitista desse mundo helênico antigo. E nós temos aí referências famosas que marcaram a história, como o imperador Marco Aurélio e também o famoso Sêneca, talvez o estoico mais conhecido da história. E o que acontece? O que a gente pode dizer? O estoicismo é interessante, eu vou ler um texto aqui porque os estoicos aparecem no Novo Testamento. Quando nós vamos ver Paulo na sua segunda viagem missionária, e ele vai chegar à famosa cidade de Atenas, a cidade tão importante na história da cultura, da filosofia e da arte grega clássica. Diz o texto que em Atenas, eu vou ler aqui Atos capítulo 17, nós lemos o seguinte: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Em seguida, a conversa vai continuar no Areópago, nesse ambiente de discussão de ideias da Grécia Antiga em Atenas. Pois é, então preste atenção, é interessante que no mundo grego nós temos aí uma grande elaboração filosófica que marcou a história desde os tempos antigos. E um dos elementos interessantes que surgem aqui é exatamente a oposição que havia entre epicureus e estoicos. Os epicureus diziam o seguinte, que a gente deve viver a nossa vida simplesmente em função do prazer. Já os estoicos diziam o seguinte: não, a vida, a realidade, ela é dominada por aquilo que é a referência metafísica subjacente a tudo, que é o logos, e que, portanto, a vida consiste em resistir às paixões. Então, nesse sentido, a filosofia estoica, ela apresentava uma proposta de vida que estava em sintonia com as virtudes. A ideia é que, através dessa proposta do papel da razão humana, seria possível controlar as paixões, controlar os desejos que certamente produziriam o caos e trariam dificuldade para o indivíduo e para a vida social. Então, nesse sentido, os estoicos funcionavam de uma maneira em que você tinha uma elite pensante, que a gente poderia, grosso modo, dizer assim, de perfil
um tanto quanto semelhante ao que vai ser uma proposta mais racionalista e desenvolver uma espécie de ética na qual estava fundamentada essa resistência à paixão que a pessoa deveria cultivar a virtude e esses elementos superiores. E então vem a questão, mas espera aí, Saião, não é exatamente isso que nós temos principalmente na fé cristã original? Será que não tem uma combinação, uma realidade que a gente pode perceber? Bom, pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, é verdade que certos elementos que nós encontramos no pensamento bíblico e na fé cristã, você tem em vários contextos no mundo, várias propostas, ideias onde essa realidade, digamos, fenomenológica universal está presente. Então, todos os grupos humanos sempre se preocuparam com a vida após a morte, com o sentido da vida, se preocuparam com a ideia de sagrado, de divindade, existem elementos pertinentes. Mas, olhando aqui para o texto, você pode ver que quando Paulo começa a proclamar a sua mensagem, tanto epicureus como estoicos não se identificaram nessa mensagem. Ainda que alguém possa dizer, olha, tem algumas coisas do estoicismo que está presente no cristianismo, e então eles teriam tido algum tipo de possibilidade de conexão, a gente vê que isso não acontece na mensagem de Paulo. Houve muito mais estranhamento e distanciamento até o ponto de chamarem, esse sujeito está falando demais, esse tagarela, e ele está falando de deuses estrangeiros, ou seja, o discurso dele não parece algo que faça sentido para nós. E aí, o que a gente deve entender? Quando a gente analisa a fé bíblica, em primeiro lugar, a gente observa que a mensagem do Evangelho, conforme nós encontramos no Novo Testamento e naquilo que vai ser desenvolvido, principalmente a partir do ministério de Paulo, não se trata de uma ideia de que o cristianismo era simplesmente um moralismo. A proposta cristã, além dela estar totalmente fundamentada em tudo aquilo que já existia no contexto judaico, o cristianismo primitivo é um tipo, digamos assim, sociologicamente falando, de judaísmo, no sentido que era o cumprimento das expectativas que já existia na Bíblia hebraica. Então, primeiro, a fé cristã tem uma proposta de mistério no sentido em que Deus se torna humano na pessoa de Cristo, se identifica conosco. Ela vai ter um conceito de pecado que tem a ver com a transgressão da lei ou a falta de se enquadrar na vontade divina. Essa realidade, ela não é simplesmente percebida por um erro que alguém comete, mas por uma condição humana bastante problemática, que até mesmo depois de convertido e escrevendo sobre isso, Paulo parece retratar, por exemplo, em Romanos capítulo 7, e ela tem uma dimensão que envolve a salvação, a redenção, a ideia de formação de uma comunidade, a ideia de reino de Deus, e que esse reino de Deus se desenvolve num conceito de caminhada através da história até o seu momento de triunfo final naquilo que tem a ver com a escatologia do Novo Testamento. O que a gente quer dizer com isso? É que o estoicismo é uma abordagem muito limitada, muito pequena, muito ligada, inclusive, ao pensamento grego predominante de uma distinção, de uma oposição entre a matéria e o espírito, e que a razão, e digamos, o elemento que envolve o espírito teria condições de conduzir a vida na direção da virtude por uma postura de afastamento daquilo que envolveria os vícios e as paixões. No pensamento cristão, a coisa é muito mais ampla. Primeiro, que não existe essa distinção radical dualista entre matéria e espírito. A gente vai ver, mesmo quando a gente lê na Bíblia alguma coisa que a gente vê como carnal, como espiritual, isso não é uma oposição entre matéria e espírito. A ideia é de que os problemas humanos, eles nos atingem por completo, corpo, alma e espírito, e que a redenção envolve uma mudança
que surge através de um arrependimento e de fé e numa relação de sintonia com a redenção que vem da parte de Deus, porque o conceito fundamental é exatamente nenhum ser humano sozinho pode salvar a si mesmo. Então, na fé cristã original, o indivíduo tinha que entender plenamente a realidade da sua insuficiência e capacidade de construir a realidade por conta própria. Por isso que um dos conceitos muito fundamentais que nós temos é a ideia da graça de Deus, desse favor imerecido, dessa redenção que chega até nós. Então, o que a gente descobre? É, sim, possível que depois de um tempo, não no contexto original primeiro, que estoicos ouvissem a mensagem de Cristo e ouvissem as primeiras recomendações que as igrejas cristãs primitivas receberam, que eles tivessem uma relação de sintonia. Isso era difícil por várias razões. Primeiro, que a ambientação original judaica era diferente da filosofia grega. Segundo, que a vasta maioria dos cristãos primitivos eram pessoas de condição muito simples, muito humildes. A maior parte dessas pessoas eram pobres e até mesmo muitos, como o próprio Novo Testamento diz, eram escravos. Diferentemente desse pensamento elitista filosófico, que surgiu antes da propagação do cristianismo e que tinha uma ideia de que, através dessa postura elevada de controle de vícios e paixões, você poderia chegar à razão de ser da vida, devidamente submetido ao Logos para ter o controle daquilo que envolve um desvario da própria realidade da matéria. E aqui a ideia bíblica é diferente. Agora, é verdade que a gente tem uma história de caminhada da fé cristã. E nessa história de caminhada da fé cristã, é quando a gente sai dessa realidade do tempo dos evangelhos, da propagação da fé em Cristo no ministério do apóstolo Paulo, a gente sai do primeiro século, vai chegar para o segundo, terceiro século, aí sim, quanto mais a gente caminha, especialmente a partir do terceiro e quarto século, existe uma grande comunidade de pessoas de perfil grego e romano, e especialmente pessoas elitizadas que vão receber essa mensagem cristã, e aí você começa a ver uma certa interação, uma certa conexão, uma certa proximidade, ou pelo menos uma aproximação dos dois, que acaba criando um pensamento cristão mais filosófico, muitas vezes mais platônico, aquilo que a gente vai ver, por exemplo, principalmente a partir de Agostinho, e com elementos estoicos, quando muita daquilo que se espera de um cristão é basicamente um controle das paixões. E hoje a gente deve perguntar, por que ser estoico está sendo algo tão interessante? Porque nós vivemos num mundo que a gente tem que confessar a verdade, que vive uma crise moral e de referência muito forte. Então, diante de um caos, vamos dizer, da vida ética pessoal, é claro que algumas pessoas olhando para a situação dizem, não é possível que a vida seja isso. Quantas pessoas, às vezes, passam de semana em semana trabalhando para depois gastar o fim de semana em bebedeiras, em desvarios e de uma maneira a realmente se render a vícios. E então, claro que algumas pessoas pensam, puxa, é muito melhor a gente estar no bom senso da razão e controlar esse desvario. Mas acontece que muitas pessoas de ambientes cristãos diferentes podem cometer o erro de redução de fé cristã, achando que ser cristão, em vez de ser alguém que pretende ser semelhante a Jesus depois de receber a salvação pela fé e pela graça, e tem uma fé cristã no seu sentido mais amplo, não pode reduzi-la a um puro moralismo. Até porque, na essência da fé cristã, ninguém se salva a si mesmo. Ninguém compra a Deus por uma postura de boas obras ou porque consegue controlar as paixões. Então, é muito importante
conhecer a história da filosofia, é muito importante saber a caminhada histórica e teológica da igreja cristã, e é importante entender a nossa época e ver como certas coisas do passado, por uma série de razões, estão de volta para a nossa tentativa de compreensão. E fica bem claro que, apesar de alguns pontos de contatos ou de algumas similaridades em alguns pontos, cristianismo e estoicismo são absolutamente distintos e não podem ser confundidos. Esse é o canal do Saião, onde você tem informação de montão, cultura, história, arqueologia, Bíblia, teologia e, muitas vezes, o assunto do dia.